Dentro da mesma temática, temos outra questão, também vinda por e-mail, de Jorge Cunha. Questiona se não deveria também ser dada especial ênfase na crítica à situação atual, à necessidade de se procurarem alternativas a nível global, de modo a, no mínimo, se encurtar a rédea ao capitalismo selvagem em que vivemos. Bem, ele tem razão, como aliás o Carlos Patrão e o Jorge Cunha insistem na mesma questão. É preciso que haja regras do ponto de vista internacional, porque as economias mais frágeis são vítimas de um processo que é um processo em dominó. Quando os juros aumentam para que os especuladores tenham a certeza que ganham uma renda maior que os impostos portugueses lhes vão pagar, é porque depois vão continuar a pressionar a economia portuguesa. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós precisamos é de ter uma Europa que possa fazer frente a essa especulação, que não aceite, por exemplo, há uma coisa extraordinária que é as agências de notação. Os portugueses começaram a saber o que era a Standard & Poor's, a Moody's, o Afist, as 3 grandes agências de notação. Bom, como isto funciona, vale a pena explicar. Portugal, quando emite dívida pública, emite, por exemplo, 1 milhão de euros ou 1.000 milhões de euros de dívida pública, coloca esses títulos no mercado para serem comprados, que é uma forma de emprestarem dinheiro e nós pagamos um juro sobre esse empréstimo. E essas agências são pagas pelo governo português para dizerem qual é o risco dessa dívida. Ou seja, são pagos para nos atacar. São pagos para promover o interesse dos especuladores contra o Estado português. Portanto, o que nós precisávamos, é uma das formas de regular estes mercados, era dizer a dívida pública soberana dos Estados não é avaliada como se fosse uma empresa. Tem que ser avaliada por uma instituição de confiança a nível internacional. Portanto, a União Europeia deveria ter uma instituição, o Banco Central, uma instituição de confiança, que avaliasse as dívidas soberanas e que não se submetesse a esta lógica do interesse privado, que ganha sempre quanto pior for a situação da avaliação de uma dívida. Isso era uma boa forma de entrar neste combate e por isso creio que é muito necessário fazê-lo. Nova temática, passemos agora para o investimento público. Uma pergunta que nos foi enviada através de e-mail, de Bruno Monteiro, questionam exatamente sobre porquê o Bloco insiste em defender as grandes obras públicas, como o TGV e o aeroporto, que não contribuem em nada para a criação sustentável de emprego. Bem, é uma boa pergunta. Aliás, é bom que as perguntas sejam muito diretas e que exprimam, aliás, pontos de vista diferentes. Eu tenho registado que há pessoas que têm opiniões diferentes e ainda bem que elas surgem, porque, enfim, é assim que o debate se pode fazer com clareza. O Bloco de Esquerda defende investimento público porque não há investimento privado em primeiro lugar. A economia só cresce, só cria emprego e só recupera da recessão, uma recessão gravíssima no ano de 2009, um crescimento medíocre em 2010 e nova recessão em 2011 com esta política, ou seja, não saímos da espiral da recessão, a não ser que haja investimento público, porque o investimento privado não existirá. E o investimento público é a possibilidade de reabilitar as cidades, de dar emprego a trabalhadores qualificados, de criar produtos, de promover exportações, de desenvolver uma estrutura económica que responda a esta crise. Portanto, abandonar o investimento público que existe, que tem sido decapitado pelo governo Sócrates, é contribuir para a recessão. Portanto, o Bloco de Esquerda nunca tem contribuído, nunca aceitará a lógica de quanto pior, melhor, que é o que os especuladores, a direita, têm vindo a fazer, porque acha que o desemprego é vantajoso, porque diminui o salário. E, portanto, mais desemprego, menos salário, mais lucros. Bom, na realidade, a economia aí só se afunda. E, portanto, defendemos uma estratégia de investimento público com prioridades que para nós é a reabilitação urbana, porque tem uma outra função de reorganização social. Defendemos que haja, no entanto, um novo aeroporto. Não tem nenhum sentido que não haja em Portugal um grande aeroporto intercontinental e que na Península Ibérica só em Espanha haja aeroportos intercontinentais. Não tem nenhum sentido. E da mesma forma, achamos curioso que a direita, o PSD e o CDS estavam juntos no governo quando se aprovou o TGV. Foram eles que aprovaram o TGV. O TGV custava 15 mil milhões de euros, 10% do produto. 10%. E que tinha 4 linhas. Agora, não o querem e admitem a ideia, que é absurda, de que a rede de alta velocidade na Europa termina em Madrid. Não chega a Portugal. Portugal não existe na Europa. Ora, Portugal tem que fazer parte de todas as redes europeias
do ponto de vista da ferrovia, do ponto de vista do transporte aéreo, do ponto de vista de meios de organização e de cooperação económica, e não podemos aceitar, em nome da consistência de uma economia que se desenvolve, que a Europa fique às portas de Madrid. E por isso esse projeto terá o seu tempo próprio. Não é o projeto prioritário, mas esse projeto deve ser feito. Em todo o caso, a grande lição deste debate é esta. Há hoje em Portugal quem acha que, como não há investimento privado, não deve haver investimento público, quanto pior, melhor. E o Bloco de Esquerda entende que tem que haver investimento, criação de riqueza, criação de emprego, criação de trabalho qualificado, porque isso é a salvação da economia. E assim nos bateremos. Com certeza, vamos nos manter ainda na mesma temática. Eu aproveito para relembrar novamente que pode enviar as suas perguntas através do mail direto@esquerda.net ou também através do Facebook do esquerda.net e do Twitter do Bloco de Esquerda. A próxima questão é de Tiago Castelhano, via e-mail também. Tiago Castelhano pergunta-lhe quando é que as parcerias público-privadas representam em percentagem do PIB ou em euros? Este ano representarão cerca de 800 milhões de euros. Portanto, quer dizer 0,5% do produto. É muito dinheiro. Elas têm uma trajetória até cerca de 2048. O grande problema das parcerias público-privado é que é um compromisso financeiro a longuíssimo prazo, até 2048, enfim, daqui a quase 40 anos, e tem um custo financeiro muito elevado. O custo financeiro das parcerias público-privado garante que o Estado vai pagar aos privados que fizeram as obras 12%, 13%, 14% e fica com o risco. Neste momento as parcerias público-privadas são pequenas na ferrovia, crescerão, se continuar o projeto de que o TGV seja feito em parceria público-privado, são muito grandes nas autoestradas. Grande parte destes 800 milhões de euros são autoestradas e hospitais, porque o Estado está a construir hospitais públicos cuja gestão é entregue durante 30 anos ao Grupo Melo, que é o caso de Vila Franca de Xira e do de Braga, ou aos hospitais privados portugueses, que é o caso do de Cascais. Portanto, esses são os grandes custos das parcerias público-privado em Portugal, que justamente uma das propostas do Bloco de Esquerda é renegociá-las, reavaliá-las e impedir que haja estas rendas financeiras para estes grupos privados em que se destacam grandes empresas de construção, a Mota e Companhia, a Mota e Gil, enfim, o Banco Espírito Santo, alguns outros grupos deste tipo.